Começa agora mais um AEScast e hoje, pela primeira vez também em formato de videocast, que vai ficar aí disponível no YouTube da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba. E hoje, em formato de entrevista, nós vamos conversar com o engenheiro civil, mestre, doutor, Gustavo de Aguiar Isaia. Ele é especialista em conservação e restauração do patrimônio, também é mestre e doutor em engenharia civil, sócio-diretor da DGI Engenharia, lá no Rio Grande do Sul, a gente já vai falar mais sobre isso. Tem mais de 30 anos de experiência na área da engenharia civil, da construção, e também coordena o curso de engenharia civil aqui na Facens de Sorocaba. No dia 18, o Gustavo vai dar uma palestra na Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, sobre a NBR 16280, que é muito importante, envolve a construção, a reforma de moradias, principalmente em condomínios ou qualquer outro tipo de reforma. Bom, então, vamos lá, Gustavo. Muito prazer em te receber aqui nos estúdios da Quadricast, esse podcast, videocast agora, estreando hoje em parceria com a Quadricast aqui. Larissa, obrigado, muito obrigado aí pela acolhida, está sendo um prazer enorme a gente estar aqui para poder conversar um pouco sobre um assunto que eu acho muito importante, que normalmente a gente não fala muito, que nós vamos falar agora dia 18, sobre reformas em condomínios, os cuidados que precisa ter, porque é um assunto bastante delicado e que muitas vezes a maioria, não digo de nós técnicos, os membros aí, os associados da AES, mas o público em geral muitas vezes não dá o devido valor e o devido cuidado que precisa ser dado. Perfeito. Então, primeiro, Gustavo, gostaria que você falasse um pouco dessa tua experiência na área de construção, de reformas, principalmente na área arquitetônica que você fez bastante, A gente conversou um pouquinho antes aqui nos estúdios. A minha vida, digamos, profissional, ela se divide em duas partes, Eu completei, esse ano são 32 anos já como engenheiro civil, a metade, os primeiros 15 mais ou menos anos, eu tive uma construtora e que, entre outras coisas, claro que eu fazia obras novas, mas muitas reformas, tive que aprender na marra, ou seja, muitas vezes até errando. E depois eu acabei derivando então para a vida acadêmica, fiz especialização na área de reformas e restauros, em patrimônio histórico, o meu mestrado também foi, só o meu doutorado agora que eu não fiz nessa área, mas acabei indo para a área acadêmica e agora que eu retornei à vida normal, eu digo, depois que a gente termina o doutorado, a coisa volta ao normal. Então a gente está, inclusive, voltando ao mercado e trabalhando, inclusive, com consultoria também nessa área. Muito importante. Essa parte de que tua vida toda foi lá no Sul, E agora faz um ano que você chegou aqui em Sorocaba, Você sente muita diferença, apesar que você está só um ano, não dá ainda para sentir a diferença, assim, nessa parte de construção civil, Eu diria que São Paulo é São Paulo, Ainda mais no interior de São Paulo, como uma cidade como Sorocaba, o mercado da construção civil, eu como coordenador do curso de engenharia civil vejo isso, um mercado bastante aquecido, bastante desenvolvido, muitas obras, muitas boas construtoras, um mercado muito interessante, o mercado de Sorocaba. Mas nessa parte específica que nós estamos falando sobre a NBR 16280, como fazer as reformas, os cuidados que a gente tem que ter, que muitas vezes, como eu disse, não são observados, eu não sei se existe muita diferença daqui para qualquer outro lugar, porque invariavelmente todo mundo acha que pode fazer uma reforma e sem ter muitos cuidados, sem ter muitas observações a ser feitas, quanto que na realidade, em alguns casos, eu diria na grande maioria deles, há sim essa necessidade. A NBR ela foi implantada em 2014, depois de um acidente, Seríssimo. Exato, acho que todo mundo que viveu nessa época lembra. E aí foi implantada a NBR 16280, ainda estou decorando, gente. Eu quero saber como que ela impacta diretamente em qualquer reforminha que você for fazer na sua casa, ela tá lá. Vamos chamar assim, qualquer tipo de intervenção, pós-ocupação, seja depois do imóvel pronto. Como tu bem disseste, Larissa, ela começa a nascer, a 16280, a partir de um trágico acidente no edifício Liberdade, no centro do Rio de Janeiro, ali do lado do Teatro Municipal, onde literalmente 3 prédios vieram abaixo. Por quê? Por erro na reforma de um deles.
Então, foi uma tragédia muito grande, se não me falha a memória, parece que foram 17 pessoas que vieram a óbito. E a partir disso, então, se trabalhou, né, a EBNT começou a trabalhar, na realidade, não em criar a NBR 16280, mas fazer uma grande compilação, porque, de fato, Larissa, o regramento técnico já existia, só que ele não estava sistematizado numa única norma. Então, a grande vantagem da NBR 16280 é trazer, principalmente para o síndico, para o pessoal que trabalha com a administração de condomínios, uma ferramenta, um mecanismo muito importante na regulação e na fiscalização de uma reforma de um condomínio. Essa acho que é a questão mais importante. E como que o condômino, o síndico, né, ele tem que preservar, né, tem que fazer essa norma ser aplicada de fato, né, ele tem que procurar um órgão específico, como que tem que proceder? Na realidade, a gente tem que lembrar o seguinte, toda norma técnica tem força de lei. Então, essa é a primeira coisa, né? Qualquer norma técnica tem força de lei. É claro que, vamos chamar assim, os leigos, né? Que os que não são da área técnica, eles não têm a obrigatoriedade de conhecer. Mas o síndico ou as administradoras de condomínio, elas sim, elas têm que conhecer. Então, a primeira questão é ter o contato com a norma e ter a assessoria de um profissional. Eu acho que isso é muito importante. A grande maioria das empresas administradoras de condomínio já tem, alguns condomínios não, mas fundamentalmente na necessidade de fazer alguma intervenção, eu volto a dizer, intervenção significa uma reforma, a primeira coisa é se tomar contato com a norma e verificar os passos, que são muito simples, eles não são complexos, mas sempre tendo o acompanhamento de um profissional, no caso um engenheiro ou arquiteto. Entendi. E a reforma, a gente está dizendo aí de quebrar. É isso? Mais ou menos isso. Vamos falar em português mais tranquilo, mais ou menos isso. Claro que quando a gente fala, por exemplo, só vou pintar uma parede, alguma coisa assim, são coisas bem mais simples. Mas às vezes a gente julga que não há tanto problema. Vou mexer com o gás. Não tem coisa mais complicada que mexer com a tubulação de gás. Tanto é que a norma fala que tem que fazer teste de estanqueidade, uma série de coisas que está prevista, inclusive. Então, eu gosto de brincar dizendo o seguinte, tem uma placa de trânsito, a maioria de nós todos dirige, que na estrada que diz o seguinte, na dúvida não ultrapasse, né? Na dúvida, vai fazer uma reforma? Chama um engenheiro, chama um civil, chama um arquiteto, que ele vai te dar, baseado na 16280, todos os caminhos para que tu possas ficar tranquilo. Porque lembrando para o síndico, principalmente para o síndico, ele é o responsável legal último, criminalmente, inclusive. Então, é muito bom que ele tome essas ações justamente até para salvaguardar a sua integridade, digamos assim, jurídica, para que depois não haja nenhum tipo de problema. E a reforma, assim, geralmente vamos dizer assim, ou você quer mudar alguma coisa, ou você percebeu que tem algum problema. Exatamente. Né? E aí a gente conversando, você me deu o exemplo do carro, achei muito interessante, né? Da questão da manutenção preventiva do imóvel, para não chegar, às vezes, a uma demolição ou algo mais sério. Quero que você fale sobre eu costumo brincar dizendo o seguinte, talvez os dois maiores investimentos que uma família, enfim, uma pessoa faça é a compra do imóvel e a compra de um bem, né, um carro. Né? Só que o carro custa muito menos do que o imóvel, via de regra. Né? E vocês vejam que o carro, a gente faz a revisão dos 10 mil, dos 20 mil, cada um tem o seu, mas é mais ou menos isso. E eu brinco que numa edificação, então vou falar 10 anos, 20 anos, 30 anos, fazer a manutenção preventiva. Porque quando a gente faz no carro, a gente faz ela preventivamente, então deixa o carro parar. É que, como na edificação a gente tem uma ideia de que ela não precisa, né, se cria sozinha, né, não vai precisar, quando as coisas acontecem, muitas vezes já estão num estágio mais avançado. E aí, assim como o carro, a conta é mais salgada. Então é preferível a gente fazê-la preventivamente, de novo, com o acompanhamento de um profissional, de um engenheiro, de um arquiteto, para fazer, por exemplo, uma vistoria a cada 5 anos, verificar se está tudo certo. Né? Claro que cada edificação, cada tipo de obra vai ter as suas especificidades, eu não vou aqui falando uma por um. Nós temos hoje a grande maioria das construções com seus manuais de operação, utilização e manutenção, ou seja, seguir o que está colocado ali. Mas o que eu noto é que realmente, em muitos casos, não há esta
cultura, esta mentalidade de olhar para a edificação da mesma forma que a gente olha para o carro, em termos da manutenção preventiva. E, por exemplo, tem muita gente que associa, né, para fazer isso eu vou chamar um especialista, um engenheiro, um arquiteto, e aí a pessoa já fala, é caro, né? Eu vou chamar um engenheiro, é caro. É caro mesmo? Olha, quando a gente leva para a concessionária, é caro ou é barato? Depende do problema. Depende do problema. A questão é o seguinte, ó, se tu não tomares as atitudes, as medidas que devem ser tomadas de manutenção, é a mesma coisa com o carro. Depois a conta vai vir muito mais salgada. Então é uma questão que tu vai querer pagar de que forma, e não é só isso. A questão também muito importante pode ter algum tipo de risco, inclusive. Certo? Quando a gente fala da parte de estrutura, por exemplo, isso pode ocorrer, né? Estrutura de concreto armado, por exemplo, outras, a parte de tubulações, seja água fria, água quente, esgoto, gás. Então, é uma questão imperiosa, quer dizer, o imóvel não é uma coisa barata. Então, a gente tem que olhar desta forma. Eu diria que proporcionalmente ao preço do imóvel, o valor é muito mais reduzido até em relação ao carro. Sem sombra de dúvida. Proporcionalmente, ele é muito mais barato. Vou lembrar só, quem quiser saber mais sobre a NBR 16280, Gustavo vai estar na AES, né, online, por enquanto ainda online, né, no dia 18 de novembro, das 7 da noite às 8 da noite, tá? Vai ser transmitida pelo YouTube e pelo nosso Jitsi, né, que é um aplicativo online. Os links estão disponíveis no site, também nas nossas redes sociais. Bem simples, só clicar e começar a ver. Se perder, aconselho não perder, porque aí Gustavo vai estar lá para poder tirar dúvidas também, muito mais fácil, né? Mas também vai estar disponível depois lá no nosso YouTube. Gustavo, você quer acrescentar mais alguma coisa em relação ao tema, em relação também ao teu trabalho aí nesta área, né, de consultoria? Na realidade, esse convite que foi feito pelo Everton, presidente da ESA, ele parte um pouco da minha própria experiência profissional. Eu trabalho com consultoria, não só nessa área, mas também muito nessa área. Então, eu conversando com o Everton, que é meu colega também lá na Facense, nós dizemos, olha, isso é uma coisa interessante para a gente colocar, porque às vezes nem todos os profissionais, tanto os engenheiros quanto os arquitetos, estão tão familiarizados. Eu brinco, né? A gente está muito acostumado a fazer obra nova, né? Mas reformar, enfim, às vezes pode parecer ter um certo tabu em cima, ou não é uma coisa tão usual. Então, a proposta, então, desse bate-papo, eu vou chamar assim, né? Ele também está muito relacionado com essa experiência que eu adquiri ao longo desses 30 anos, né? Eu costumo brincar, eu tenho muitos causos para contar, né? Histórias, né? Do que aconteceu, né? Principalmente quando a gente pega prédios um pouco mais velhos, eles têm uma série de detalhezinhos que os de hoje em dia não têm. Você chegou a restaurar o teatro, né? Lá no Rio Grande do Sul, eu tive a oportunidade de restaurar um dos teatros municipais no interior do estado, uma das catedrais também metropolitanas, todas elas do século XIX, inclusive. Então, isso foi uma grande escola para mim. Eu tive a oportunidade de aprender muito na empresa. Ela está paradinha lá no Rio Grande do Sul agora, né? Estou abrindo agora uma empresa de consultoria aqui em Sorocaba nessa área. Mas nós fizemos muitas obras nesse sentido e foi muito enriquecedor, porque te permite exatamente hoje olhar para fazer uma reforma, por exemplo, como se não fosse um bicho de 7 cabeças, né? Porque muitas pessoas, fora, claro, a gente sabe que uma reforma, principalmente para o proprietário que está dentro, tendo que conviver com a reforma, nunca é uma coisa muito fácil, a poeira, a sujeira e tal. Mas a minha preocupação fundamental é com a segurança. Quer dizer, a obra tem que ser bem feita, óbvio, a qualidade, mas fundamentalmente com segurança. E é muito disso que nós vamos conversar no dia 18, lá na AES, sobre a 16280. Perfeito, Gustavo. Então, vou encerrar aqui. Infelizmente, eu podia conversar com o Gustavo o dia inteiro aqui falando sobre restauro, sobre reformas, né? Sou jornalista, sempre falo isso, enfatizo, não sou engenheira, mas tenho muita curiosidade em saber. Acho interessantíssimo toda essa técnica, a experiência que vocês têm, principalmente você que traz essa parte de restauro aí bastante forte, né, Gustavo? E agradecer a tua participação aqui nesse AEScast, também hoje estreando o videocast no YouTube aqui da AES Sorocaba. E é isso, espero te receber novamente e, claro, estarei lá na palestra te acompanhando sobre a NBR 16280. Vai ser um prazer, Larissa, nos vemos lá. É isso, então este foi
o AEScast e o primeiro videocast da AES. Nos vemos no próximo. Até lá!